câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de maior incidência entre os homens. A doença é considerada a que causa mais mortes nos homens acima dos 50 anos. Novembro é mês de conscientização sobre o câncer de próstata. E estima-se que 69 mil novos casos sejam diagnosticados todos os anos, ou seja, são quase 8 novos casos a cada hora. No Horizonte Notícia Entrevista de hoje, vamos falar sobre a doença, que tem como fundamental o diagnóstico precoce para o bom andamento do tratamento e para se chegar à cura. Para falar mais sobre esse Novembro Azul, nós recebemos hoje o médico oncologista, Dr. André Murat. Seja bem-vindo, obrigada pela presença, doutor. Obrigado, Fernanda. O que a gente pode falar sobre o câncer de próstata no Brasil hoje? Nós temos uma incidência bastante elevada, quase que proibitiva, e, infelizmente, a mortalidade também é muito alta. A gente tem praticamente 14 mil homens morrendo todos os anos. A gente diria que a cada 40 minutos um homem morre no Brasil por conta de câncer de próstata, que é uma doença que tem prevenção e tem o diagnóstico precoce. Portanto, é uma situação que nós devemos e podemos mudar. Com certeza. O senhor estava comentando, antes da gente começar a gravar, essa questão do perfil dos homens que estão sendo diagnosticados. Isso tem mudado um pouco, essa questão do perfil, que antes ia-se muito pela idade, agora nem tanto, né? Por que disso? Como é que isso evoluiu? É porque, além das questões ambientais que causam o câncer de próstata, e são removíveis, por exemplo, obesidade, né? Os homens que têm sobrepeso, que têm peso acima do normal, a má alimentação, aquela alimentação rica em gordura animal, em gordura trans, em carne vermelha, alimentos embutidos, enlatados, industrializados, artificialmente conservados, e aquela dieta pobre em legumes, verduras, frutas, grãos, alimentos integrais, né? A gente percebe, por exemplo, que a incidência do câncer de próstata é muito baixa, por exemplo, na região do Mediterrâneo, na população chinesa. Por quê? Porque a dieta é extremamente saudável. Então, a gente pode mudar para bons hábitos para a prevenção. Então, antigamente, a gente não sabia que o câncer de próstata teria uma prevenção. Hoje, a gente sabe. Exercício físico, uma dieta apropriada, controle rigoroso de peso. Agora, tem fatores, tem causas que a gente não consegue remover, infelizmente. São aquelas situações que nós já nascemos com a predisposição. E hoje nós entendemos bem isso, porque hoje nós detectamos mutações nos nossos genes que são responsáveis por vários tipos de câncer, incluindo o câncer de próstata. A gente não consegue mudar a nossa genética, mas a gente consegue interferir para que o diagnóstico seja precoce. Por quê? Porque no câncer hereditário, e tem estudos mostrando que metade dos cânceres de próstata é hereditária, a causa é hereditária, com a democratização dos testes genéticos, a gente tem cada vez usado mais e tem percebido essas alterações. Então, nesse caso, a gente chama atenção, como é que a gente imagina que possa ter a predisposição? Vários casos de câncer na família, não só de próstata. É isso, qualquer tipo de câncer. Mama, ovário, pâncreas, próstata, né? E em pessoas com idade abaixo dos 55 anos. Esse é o sinal vermelho. Por quê? Porque, normalmente, quem tem a predisposição genética ao câncer de próstata, geralmente tem esse câncer numa idade mais jovem. Eu já tive paciente com 28 anos de idade, né? E é um câncer um pouco mais agressivo. E esse câncer é o que merece ser detectado precocemente através dos métodos de rastreamento e receber, então, o paciente um tratamento cirúrgico para que possa curá-lo de forma definitiva. E aí os outros fatores de risco? Então, o homem tem que ficar atento nisso, na questão histórica da família, qualquer tipo de câncer, a questão da cor da pele também influencia, e obesidade, não é isso? Sim. Quais são os 3 grupos de homens que a gente tem que fazer uma busca ativa? Através de um exame de sangue chamado de PSA, né? E também através do toque. Muitos homens têm medo de fazer o toque, ou têm preconceito. O toque retal é fundamental. Não só para câncer de próstata. No toque retal, o médico detecta doenças do ânus, doenças do reto, problemas benignos na próstata, hiperplasia. Nós estamos acompanhando aí o presidente da República que teve um quadro de hiperplasia benigna da próstata. Às vezes até mesmo problemas ginecológicos. Inclusive o toque retal, eu costumo dizer para os alunos de medicina que ele faz parte do exame clínico geral. Inclusive as mulheres também têm que fazer o toque retal. Então o toque retal, não há discussão sobre ele faz parte do exame. Agora, a dosagem de PSA está demonstrado que ela não se aplica para todos os homens indistintamente. Então, por quê? Porque há situações em que você pode detectar um câncer de próstata num paciente que não precisa ter essa próstata removida. São tumores muito indolentes, pacientes mais idosos.
Então, hoje a gente indica, né, as várias entidades médicas mundiais indicam o rastreamento com PSA e toque retal para aqueles grupos de alto risco. Quais seriam? Homens de raça negra, homens obesos, acima de 50 anos, ou pacientes que têm histórico familiar e, se possível, com um teste genético positivo. Existem 3 genes principais que podem causar o câncer de próstata: BRCA1, BRCA2 e um que chama ROXB13. Então, quando há essa situação, a gente começa a rastrear mais precocemente, muitas vezes até a partir dos 40 anos. Fala um pouquinho desse exame do PSA, como é que ele é feito, quem precisa fazer, qual que é a indicação? Então, o PSA ele faz parte de uma série de exames que o homem deve fazer, né? Ele é feito no sangue, ele detecta uma proteína que é produzida pelo tecido prostático. Ele não é sinônimo de câncer. Sim. Existem doenças benignas que aumentam o PSA. Então, às vezes, um homem faz um PSA, ele vê um pouco mais aumentado, ele entra em pânico, em desespero. Doenças benignas, hiperplasia, inflamação da próstata, prostatite, e às vezes até mesmo a doença fora da próstata pode aumentar o PSA. Ele não é um exame perfeito. Mas ele, juntamente com o toque retal, e muitas vezes até através de métodos de imagem, ultrassonografia, ressonância, etc., ele nos ajuda a detectar precocemente e oferecer, então, um tratamento curativo, né, que vai curar em altíssima porcentagem. Pode ser, normalmente, um tratamento cirúrgico. Hoje, isso é feito de forma muito tranquila, através de vídeo, cirurgia vídeo assistida, etc. Ou, eventualmente, uma radioterapia. E há casos, como você citou, que a gente não faz nenhuma coisa nem outra. Sim. Quando a gente percebe que aquele tumor, através da biópsia, ele tem um baixo potencial de disseminação, de formação de metástase, é um tumor extremamente indolente, geralmente pacientes mais velhos, que têm outras comorbidades, a gente apenas acompanha vigilantemente. Não é necessária cirurgia, até porque a cirurgia pode trazer outras consequências. Pode trazer outras consequências. Então, muitas vezes, a gente opta por não fazer nada, apenas acompanhar esse paciente de perto. Ok. Né? Bom, a gente está aí no Novembro Azul, mais uma vez, esse mês, para alertar aí todos os homens sobre a importância, né, desse diagnóstico, tem que fazer o exame, né? E a gente tem um dado da Sociedade Brasileira de Urologia que é alarmante, de que 51% dos homens nunca consultaram um urologista. Isso é complicado, né, doutor? É complicado, Fernanda. Inclusive, assim, é interessante porque as mulheres, elas são totalmente distintas. Elas muito cedo, né, às vezes até mesmo na adolescência, até mesmo pré-adolescência, a mãe já acostuma aquela moça a ir ao seu ginecologista. E ela estabelece uma relação de confiança e vai periodicamente e é submetida a exames que nem sempre são tão confortáveis, né? Muitas vezes até um exame especular, um toque vaginal, etc. O homem não. O problema do homem, primeiro que ele não vai ao médico, ele não tem costume, ele tem uma falsa sensação de que ele é saudável e não precisa de médico, quem precisa de médico é o vizinho, e a situação se agrava com o seguinte problema: ele acha que o toque retal vai desmerecer a sua masculinidade. Então, eu gostaria de dizer para os homens que não, o verdadeiro homem, o homem viril, é aquele que se cuida. Né? O exame de toque retal não tem todo esse mito que eles colocam, é um exame extremamente tranquilo, é um exame simples, muito pouco incomodativo, né? É feito rapidamente e ele traz benefícios enormes. Mais uma vez, eu volto a falar. Às vezes a pessoa liga o exame, o toque retal, somente à próstata. Não, eu já detectei câncer de borda anal, já detectei câncer de reto, até mesmo tumor da esfera ginecológica na mulher. Um tumor de útero que eu consegui palpar pelo toque. Então, o toque é riquíssimo em detalhes, ele pode te ajudar muito, inclusive doenças benignas, por exemplo, hiperplasia da próstata, hemorroida, fissura anal. Então, ele faz parte da rotina, o homem não tem que temer o toque retal, ele é um exame feito de forma muito tranquila, e o verdadeiro homem macho, viril, é aquele que se cuida, essa que é a verdade. Com certeza. E trazendo isso, né, a importância de se procurar o médico, de se cuidar, de fazer os exames, é o diagnóstico precoce, que é essencial, né, doutor? A prevenção, o diagnóstico precoce, porque quando a doença já está instalada, muitas vezes um homem aguarda ter dificuldade para urinar, ter dor para urinar, ter urina de cor escuro, muitas vezes com sangue, para poder procurar um médico. Aí não adianta. Por quê? Porque esse câncer já está em fase muito avançada. E vou te dar um dado que é chocante. Os levantamentos feitos pelo Instituto Nacional do Câncer mostram que no Brasil, ainda com toda a tecnologia, com todos os recursos, 20% a 25% dos casos de câncer de próstata são detectados em fase avançada, já em fase metastática. Isso é um problema muito sério, porque quando o câncer de próstata atinge outros órgãos, excepcionalmente ele
curado. A gente consegue melhorar, consegue aumentar a sobrevida, da qualidade de vida, mas fatalmente aquele câncer vai evoluir, né, e trazer bastante consequência negativa para os homens. Então, a ideia é detectar precocemente. Com certeza. Doutor, a gente está finalizando a nossa entrevista, mas gostaria que o senhor deixasse aí o alerta para esse Novembro Azul aí, para todos que estão assistindo a gente. Então, rapidamente, né, em que nós devemos nos preocupar? Em ter uma alimentação extremamente saudável, bastante aquela dieta colorida, legume, verdura, fruta, grão. Quem tiver dúvida, coloque lá no Google, dieta mediterrânea. Você vai ver que peixe, né, alimentos, grãos, né? O brasileiro tem mania de comer arroz, feijão só. Existem outras opções, grão de bico, soja, né? Trigo, etc. Exercício físico é importante, a gente sabe que ele reduz vários tipos de câncer, incidência. Controle de peso, visita ao médico. O médico é a pessoa mais indicada para falar que tipo de exame ele deve fazer. Se ele está no grupo de risco ou não, se ele vai fazer PSA e com qual frequência, começando a partir de que idade, o médico é a pessoa certa para ele procurar. Com certeza, não tenha medo do médico. Muito obrigada pela presença, viu, doutor? Eu que agradeço. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.